Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa espírita. Que Deus abençoe todos nós aqui presentes. Então, para iniciar a nossa reunião, eu vou ler uma mensagem, depois o Gabriel vai fazer a prece de abertura, e hoje a palestra é com José Carlos Zé. Que Deus abençoe, que ele está à disposição da noite. Obrigado. Eu vou ler o livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem de ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz, precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem a sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-lo do sofrimento. Então, com essa mensagem, eu convido o Gabriel para fazer a prece de abertura. Eu aguardo você. Vai fazer o seremestre aqui, ó. Jesus seremestre diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram vossa assistência, e fluir para que o mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um arrimo, um amparo, nós defendamos de todo mal, Senhor. Proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus, tá? Isso. Mas agora é encerrado, agora. Mas aberto quando foi no estudo, agora é de novo, aberto. E aberto de novo. Aberta a palestra agora. Aberta a palestra de novo. Isso. Boa noite a todos. O Gili, pode aumentar um pouquinho mais lá, para mim não precisar falar. Não. Uma alegria grande mais uma vez estar falando para vocês, que a gente possa ter uma noite aqui agradável, uma noite de bastante esclarecimentos, bastante entendimento e muita sabedoria. Que a espiritualidade da casa nos proporcione isso. Que assim seja. O tema que eu trouxe hoje para apresentar para vocês, eu trouxe porque eu gosto muito de assistir algumas palestras, inclusive palestras... coisa boa. Eu queria acelerar para a gente terminar essa chuva, mas não vai dar. Acho que ele já volta aqui. Só ali que tem... Ele tem uma tomada branca lá atrás, que é a do Data Show. Você vai ter que fazer um... Só tire ela da tomada e põe de novo. Estamos torcendo para não apagar, né? Então,
Eu vejo às vezes algumas palestras de pastores e até de expositores espíritas falando sobre esse tema, né, do reino prometido por Jesus. E às vezes eu fico numas dúvidas de que se eu fico e tenho um pouco mais de esclarecimento, imagine para quem está assistindo a primeira vez. Esse tema foi exaustivamente falado por Jesus. E nós estamos há 2000 anos e ainda não compreendemos qual o significado dele, qual a ideia que Jesus trouxe para nós. Ele vai falar isso aí para Nicodemos, por exemplo, quando ele vai falar sobre a reencarnação, ele vai dizer assim, quando Nicodemos pergunta para ele, mas mestre, como é que eu posso ver esse reino? E ele diz, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, mostrando para a gente que não é uma coisa fácil, que é demorado, que não é uma vida só que a gente vai conseguir entender isso. E ele, inclusive, ele ensina a gente a orar e coloca uma ideia desse reino para nós. Venha a nós o vosso reino. Que parece uma coisa assim, né? Cair do céu em cima de mim. Não é assim que a gente pensa quando está orando? Mas não é assim. Esse reino é uma construção individual que no final de todo um processo acaba sendo coletivo. E essas palavras também são faladas por Jesus. Vou ter que reiniciar aqui, só um minutinho. Tomara que ele esfrie, né? Só um minuto, tá? E essas palavras também são faladas por Jesus quando ele tem um encontro com Pilatos. E aí, mais uma vez, eu afirmo a importância disso. Porque imaginem se vocês estivessem sabendo que são os últimos momentos de vida que você tem na Terra. Você usaria todas as palavras e todos os ensinamentos importantes. E ele vai falar isso com Pilatos, né? Então, essa palavra, esse meu reino não é desse mundo, ele fala a Pilatos. Mas, para a gente entender todo um processo, eu preciso primeiro contar para vocês sobre todo o contexto que levou Jesus a ter o diálogo com Pilatos. Quando Judas entrega Jesus e identifica Jesus como sendo o Cristo, ele é aprisionado pela guarda de Herodes e levado até o templo de Jerusalém para ser julgado. Lá ele será julgado por 72 juízes. É um julgamento religioso, porque Jesus foi condenado por 3 crimes, todos eles tinham sentido religioso. Vocês sabem que Jesus foi condenado por 3 crimes? 3 crimes. Primeiro deles, ele profanou o sábado, e para nós parece até um crime, né, meio que leve, meio bizarro, mas para a época era um crime extremamente pesado. Para vocês terem uma ideia, no livro de Números, no Velho Testamento, conta uma história de um homem que empilhava lenha no sábado. As pessoas viram e levaram ele à presença de Moisés. E Moisés não teve dúvida. Sentença: morte. Porque ele empilhava lenha no sábado. O sábado para os judeus é o dia do sabá. É o dia em que eles exercitam o 3º mandamento. É o dia destinado ao Senhor. É o dia de silêncio. Então não se trabalha, não se exerce nenhuma atividade física. Não se diverte, não se cozinha, não se dirige até hoje. É um dia de meditação, de silêncio e louvor ao Senhor. E Jesus, ele respeitava isso. Mas em algumas situações de emergência, ele curava. Ele expelia alguns demônios, ele ressuscitava algumas pessoas, ele fazia visitas, porque ele achava importante, muito mais importante, a vida humana e o sofrimento restabelecido do que um ritual do sabá. Então, por isso ele é condenado pelo primeiro crime, profanar o sábado.
O segundo crime que Jesus foi condenado é o crime de falso profeta, o que existia muito na época de Jesus. Jesus era um profeta e ainda é considerado pelos judeus como um profeta e respeitado. Na época, Jesus ensinava e aos poucos ia formando novas consciências, mas muitas vezes diferente do que pregava a lei judaica. E para eles isso era heresia. Para eles, então, Jesus era um falso profeta, porque ensinava de forma diferente a lei da Torá. Esse é o segundo crime. O terceiro crime, e esse é o mais pesado de todos, o crime de blasfêmia. Jesus foi condenado por admitir e se declarar o Cristo, o Messias. Porque eles esperavam um Messias. Há séculos isso já era profetizado. Mas eles esperavam um Messias que viesse montado numa carruagem de ouro, com um exército armado, atirando fogo nos seus inimigos, né? Fogo nos romanos, fogo nos assírios, fogo nos egípcios, fogo aqui, se Deus quiser, para não apagar a luz, e assim por diante, né? E vem quem? Jesus, um homem da paz, falando em amar os inimigos e não aniquilar os inimigos. Pobre, nascido na Galileia, mais especificamente em Nazaré. E naquela época existia um ditado, né, bastante pejorativo. Tudo que vem de Nazaré, nada é bom. E Jesus vem de Nazaré. O Messias vem de Nazaré. Então, se anunciar o Messias para eles não era aquele Messias que eles esperavam, isso era blasfêmia. E esse foi o terceiro crime que Jesus cometeu. E ele então é julgado por esses 3 crimes no Sinédrio, no Templo de Jerusalém, pelos 72 juízes, e é condenado à morte. Então ele é levado à presença de Herodes, o rei na época dos judeus, para que ele homologasse a sentença de morte. Porém, tem um problema. Naquela época, a Palestina era dominada, administrada pelos romanos. E os judeus não tinham autoridade para mandar matar ninguém. Quem mandava matar ou soltar eram os romanos. Portanto, Jesus, então, de Herodes vai a Pilatos, para ser, então, homologado a sua sentença de morte. Mas para os romanos, Jesus não era um criminoso. Porque o crime de Jesus, os 3 crimes, eram crimes contra a religião judaica e não contra o Estado romano. Para os romanos, Jesus era um homem perigoso. Para os romanos, o que realmente incomodava na figura de Jesus era o fato dele causar desordens, tumulto, reunir muitas pessoas, e o fato de talvez ele se tornar uma liderança que levasse a uma revolução de libertação. E isso realmente preocupava os romanos. E é essa pergunta que o Pilatos fará nesse encontro. Ele pergunta, ele quer saber, a gente precisa se preocupar com você? Então ele pergunta, és o rei dos judeus? Ele quer saber se você é uma liderança. Eu preciso me preocupar com você? E a resposta de Jesus, ela é afirmativa. Ele não retira a sua autoridade. Ele diz, meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu sou rei, até dos judeus. Não desses,
mas sou. E ele continua dizendo: se o meu reino fosse desse mundo, é certo que os meus ministros teriam impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E continua: eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Muito bem. Antes de eu aprofundar um pouco mais nessa palavra reino, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento sobre essa mensagem que Jesus fala. Se o meu reino fosse desse mundo, é certo que os meus ministros teriam impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Que ministros? O que Jesus está falando? Que ministros? Segundo a literatura espírita, em alguns livros, nos conta que Jesus tem assessores. E teve reuniões com esses assessores. Porque é mais ou menos assim: tudo que funciona no micro, funciona no macro, ou vice-versa. Tudo que funciona no macro, funciona no micro. Então, se você tem uma prefeitura, ou você tem um estado, em que o governador tem os seus assessores, secretários, ministros, é muito provável que Jesus também, como governador espiritual da terra, tenha os seus ministros. É difícil para nós entender isso, ou compreender qual o quilate de um espírito que é assessor de um Jesus? É difícil. É difícil. Para nós é bastante complicado. Mas a gente pode, pelo menos, saber que existem. Que existe, por exemplo, o ministro da Fazenda de Jesus, que cuida de toda a economia do planeta, da pequena até a maior, de toda a economia do planeta físico e espiritual. Que deve ter um ministro dos direitos humanos, ou do direito dos espíritos, mas esse certamente tem. Que deve ter um ministro da saúde, preocupado com a nossa saúde física e espiritual. E existem projetos que esses ministros, obviamente, fazem. Por exemplo, projeto da saúde. Sei lá, projeto penicilina. Então, talvez há 200 anos atrás, esse ministro da saúde diz assim: chega de morrer gente com infecção bacteriológica. Nós vamos levar a humanidade à penicilina. Preparam o homem, ele encarna e por acidente descobre as penicilinas dos fungos e depois dá origem aos nossos antibióticos. E hoje ninguém morre de infecção mais. Isso é projeto. Projeto que vem do plano espiritual para nós aqui na Terra. Projetos. E como esse, a Terra está cheia de projetos. O planeta Terra tem um projeto muito maior, que tem bilhões de anos. Tem projetos que têm milhões, milhares, tem projetos que estão aí há séculos, nós estamos desenvolvendo. E tem pequenos projetos. Um dos projetos que vocês fazem parte é o projeto encarnatório. Cada um de nós tem um projeto temporário aqui na Terra. E por ser um projeto, tem começo, meio e fim. É por isso que vocês sabem quando iniciou o projeto. Todo mundo sabe quando nasceu, mas ninguém sabe quando ele vai terminar. Pode ser que ele termine amanhã. Pode ser que ele termine daqui a pouco.
Pode ser que termine daqui a 100 anos. Ainda bem que a gente não sabe. Mas esse projeto, como todo projeto, tem um ciclo de amadurecimento e final. Portanto, os nossos amigos que estão ao nosso lado fazem parte desse projeto. Nós fazemos parte do projeto deles. Mas vai ser uma hora, ou vai chegar uma hora, em que eles se afastam de nós e seguem o projeto deles. É por isso que às vezes a gente conhece uma pessoa, por exemplo, na faculdade, e fica tão amigo, mas terminou a faculdade, ele segue o caminho dele e você segue o seu. Ele vai em direção ao seu projeto. Familiares, eles estão conosco por um tempo. Uns chegaram antes, outros depois. Uns vão antes, outros depois. Mas tem um fim o projeto família também, porque é um projeto. É um projeto pessoal de cada um, que no fundo vira um projeto coletivo de uma família. Projeto de companheiros, de relacionamento. Ah, mas eu adoro, eu amo minha mulher, ela me ama, nós vamos viver até a morte juntos. Tudo bem, mas o padre já disse, até que a morte os separe. Vai acabar o projeto. Por mais bem que você viva com essa pessoa. E quando você chegar lá, você vai ver que você já passou por esse projeto casamento talvez milhares de vezes. E eles acabaram. Talvez esse projeto casamento termine antes do que você espera. Porque o ciclo termina. Porque se você às vezes prorrogar situações, você cria novos projetos ruins para outras encarnações. Mas tudo são projetos. Projetos de trabalho, projeto dos filhos. E aí eu quero fazer um adendo. Todo projeto novo dói. Dói ou não dói? Quando você tem que se lançar num projeto novo, a expectativa dói. A ansiedade chega. Quando você está esperando um filho, você sofre. Porque você não sabe exatamente como isso vai acontecer. Mas o projeto, ele tem a sua liberdade. E tem um meio, um amadurecimento e um final. E é sempre assim. Quando você estava vindo para o teu projeto de encarnação, você sofreu. Porque você perguntou, será que eu vou acertar dessa vez? Pá, de novo? Com aquelas mesmas pessoas? Será? É sofrível. Mas é um início e é um risco. Todo projeto tem um risco. E esses projetos, então, são temporariamente instalados e eles estão sempre ao nosso lado no mundo. Todo dia nós iniciamos um projeto novo e fechamos um. Todos os dias. E sempre somos amparados pela espiritualidade e pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda. Ele nos ajuda muito. Mas voltando a falar dos ministros, que eu abri um parênteses, né? Vocês já imaginaram um ministro, o chefe de gabinete de Jesus? Eu fico imaginando. Sabe o que é um chefe de gabinete? Não? É o cara que faz a agenda do governador. Então eu fico imaginando o chefe de gabinete de Jesus. Ó, Jesus, você vai ter uma reunião com o governador de Marte. Vai ser lá no sol. Vai ser lá para as 5, 6 horas, porque o sol está mais tranquilo. Então, né? Já agendamos para ser mais tarde. O teu discurso está pronto. Você está entendendo? Tem que ter uma consistência e uma consonância e uma conexão com Jesus muito grande. Então não é um espírito comum. Esses espíritos são espíritos de grande envergadura. Mas tem uma outra informação aqui. Ele diz assim, se os meus ministros fossem, se esse reino fosse desse mundo, é certo que os meus ministros teriam impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Com todo esse poder, por que que eles não fazem? Por que que não fizeram?
Por que quando Jesus foi preso e estava sofrendo, apareceu uma entidade de luz e pegou Jesus e vai embora? Por quê? Eu acabei de falar. Porque o projeto ainda não tinha o seu fim, gente. Jesus sabia, todo mundo sabia. Se o projeto não termina, nós nem sabia quem é esse Cristo. Porque Jesus ficou famoso, não porque ele curou, porque curar tinha um monte de gente que curava. Não porque ele ensinou, porque ensinar tinha um monte de gente que ensinava. Jesus ficou famoso porque ele morreu e ressuscitou. Foi o único homem que morreu e ressuscitou até hoje na história da humanidade. Ficou 40 dias conosco. E é por isso que, quando os apóstolos falavam sobre isso para os povos gentios, impressionava eles. Eles ficaram impressionados. Como? Esse cara tem que ser do outro planeta. E isso fazia muita diferença. O projeto ainda não tinha o seu fim. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Vamos falar sobre o reino. Como surge essa ideia de reino de Deus? Conta-nos Humberto de Campos que antes de Jesus formar o seu apostolado, juntar os seus apóstolos, os 12, ele faz uma peregrinação até Jerusalém. E ele está sentado nas escadas do templo, e não muito longe dele havia uma reunião de fariseus, conversando palavras ociosas. Até que um deles, talvez magnetizado ali pela figura do Cristo, dá uma atenção maior e se dirige até Jesus. O nome dele era Hana. Ele encontra Jesus na escada e diz: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, ainda sentado, ainda com voz tranquila, calma, diz a ele: passo pela cidade com a intenção de fundar o reino de Deus. Reino de Deus, diz ele. Agora mais irônico, né? Que pensas tu ser esse reino? Um império do tamanho dos romanos? Um reino dos judeus que dominará o mundo? Então Jesus se levanta, chega mais perto e com uma voz agora mais afirmativa diz: esse reino é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Tem a ver com sentimento, tem a ver com emoções. E continua o diálogo. E o resto do diálogo está lá no Evangelho de Lucas. Ele pergunta: quando acontecerá esse reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, é algo individual. Tem a ver com condição do seu coração, do que você realmente sente no coração. É um nível de consciência que cada um experimenta. Essa é a posição do reino. E o Kardec, no Livro dos Espíritos, talvez nos explique um pouco melhor. Num comentário sobre isso, ele diz assim: o reino que fala Jesus não é de caráter material, ou seja, não é um espaço geográfico. Não tem nada a ver com espaço geográfico. Não é constituído de riqueza e poder. Opa! Não é constituído de riqueza e poder. É um reino de paz e fraternidade. Não é constituído de riqueza e poder. E eu pergunto a vocês:
O nosso mundo pode ser considerado um reino de Deus? No momento atual? O que se busca no nosso mundo hoje? Riqueza e poder ou paz e fraternidade? Riqueza e poder. E enquanto a gente continuar buscando isso, nós não vamos construir esse reino que Jesus fala. Porque isso tem que ser uma modificação sua. E vamos parar um pouquinho para a gente pensar e raciocinar aqui. Você já imaginou quantas encarnações você vem, programa o teu projeto encarnatório e diz assim, não, essa vez eu vou construir paz no meu coração. E vou doar aos meus irmãos, eu vou ser fraterno, paz e fraternidade. E você chega aqui e busca o quê? Riqueza e poder. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes a gente já fez isso? E aí você entra numa roda que os hindus chamam de a roda de Sansara, que é uma prisão eterna do ego. Encarna, karma, encarna karma, e você fica num ciclo sem fim. Quando que a gente vai conseguir quebrar isso? Essa é a pergunta. É assim. E essa é a diferença do céu e do inferno. Tem pessoas que dizem assim, eu vou me confessar bastante, vou pagar o dízimo porque eu não quero ir para o inferno. Mal sabe que ele já está no inferno. Porque o inferno é onde reina riqueza e poder. O céu é onde todo mundo está em paz e todo mundo transmite e busca fraternidade. Essa é a ideia. Mas o Kardec pergunta aos espíritos o que seria as leis de Deus, essas leis naturais. Opa, perdão, eu esqueci de falar aqui, peraí. Eu esqueci de dizer para eu terminar a palavra. O Kardec continua dizendo aqui, este reino somente tem acesso os espíritos que vivem de acordo com a lei de Deus. Opa, peraí. Isso é o principal, eu já estava esquecendo. É isso, gente. Para que você construa o reino que Jesus falou, basta seguir as leis de Deus. Pronto, está fácil. Pronto, beleza. Podemos ir embora, eu termino a palestra, está tudo certo. E agora? Mas o que é essas leis de Deus? E o Kardec pergunta na 614, o que se deve entender por lei natural? E eles respondem, a lei natural é a lei de Deus, ela sempre existiu e sempre existirá, e existe em todos os lugares do universo, essa é a lei de Deus. Agora, o que eles falam depois é que assusta. Eles dizem assim, essa lei é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Para fazer um mundo feliz, basta que a gente pratique a lei de Deus. Se você quer ter felicidade, pratique a lei de Deus. Se você quer ver as pessoas do teu lado felizes, comece a praticar a lei de Deus e transforme essas pessoas. Pronto, está resolvido. Está resolvido. Mas o que é a lei de Deus? Afinal de contas. Quando eu falo em lei de Deus, tenho certeza absoluta que vem na cabeça de vocês os 10 mandamentos. Vem ou não vem? Alguém? Não? Que bom, cara, que bom. Mas a grande maioria, quando eu falo, 10 mandamentos. Não é isso? Mas é isso mesmo. Os 10 mandamentos, eles são um princípio da lei maior, mas ele tem todo a ver com isso. Quer ver? Quais são os 3 primeiros mandamentos? Os 3 primeiros mandamentos são direcionados a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em seu favor e guardar o dia de Deus, um dia para o Senhor. Então são relacionados a Deus. Os outros 7, o quarto é honrar pai e mãe, o quinto é não matar e assim por diante. Os outros 7 são relacionados
aos outros, é a sua convivência com os outros, ok? E aí chega um doutor da lei, um fariseu para Jesus e pergunta assim: mestre, qual é o maior mandamento? Qual desses é o maior? E o que Jesus responde? Ele diz: é isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ele resumiu os 3 primeiros, e ao próximo como a ti mesmo, que é a nossa relação com o próximo. Resumiu os outros 7. Ele fez um resumo dos 10 mandamentos e apresentou para nós a lei de Deus. Se você fizer isso, fica tranquilo, você vai viver feliz e num mundo feliz, porque essa é a lei de Deus. Vamos provar se isso dá certo? Vamos provar se Jesus tem razão? O que é fazer uma coisa correta e fazer uma coisa errada? O que é o certo e o errado? Baseado na lei de Deus. Tinha um filósofo, pensador do século XVII chamado Immanuel Kant. Ele é um alemão. Ele dizia assim: você quer saber se você está fazendo o certo ou errado? Para e imagina se todas as pessoas estivessem fazendo a mesma coisa, o planeta seria melhor ou pior? Então você passa e joga um lixo no chão. Já imaginou se todas as pessoas do planeta estivessem fazendo isso? O planeta seria melhor ou pior? Melhor ou pior? Eu não perguntei. Pior? Claro que sim. Agora, se imagina se todo mundo juntasse o lixo e colocasse numa lixeira. O planeta seria melhor ou pior? Essa é a pergunta que você tem que responder na tua consciência. Amar ao próximo como a ti mesmo. Uma ação dessa é amar o próximo. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão que o único beneficiado seja você, presta atenção. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão em que você prejudique mais pessoas e você se beneficie, presta atenção. Você está desregrando a lei de Deus. Essa é a ideia. Pronto, agora você já sabe. Já podem começar a mudar o planeta. Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor. Essa é a lei. Eu, antes de fazer qualquer ação, eu penso: isso vai interferir no outro? Isso vai prejudicar o outro? Se qualquer coisa vier na tua cabeça de sim, não faça. Essa é a ideia. Essa lei do amor resume toda a lei de Deus. E para terminar, que eu já até passei da conta, eu vou terminar falando de um homem que exercitou essa lei. O nome dele... Olha, conhece mais que eu, né? Alguém já ouviu a história do Jerônimo? Quem não ouviu a história do Jerônimo de Mendonça aqui? Todos já ouviram? Ótimo, beleza. Então já me poupa algumas palavras. Ele veio fazer uma palestra, acho que em Mafra, né? Ele fazia uma palestra na cama, deitado. Que inveja! Uma das últimas que ele fez nessa existência. É. Ele fez na quarta-feira, no final de semana ele desencarnou. Sério? Já vi. Eu fico imaginando que ele deve ter aguentado até aquele momento para dar uma palestra para vocês e ensinar alguma coisa. Tomara que a gente aprendeu, né? Esse homem nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais. E ele era um homem vaidoso, tinha um corpo atlético, se olhava no espelho e tal. E por isso os amigos deles deram um apelido para ele, chamavam ele de Tarzan. Naquela época o Tarzan era musculoso, né? Porque via sem camisa e tal. Hoje, perto dos heróis da Marvel, o Tarzan é um minguera, né? Mas naquela época o Tarzan era um cara, apelidaram ele de Tarzan. E aí, aos 15 anos de idade, mais ou menos, ele vai perder a avó dele, que era praticamente a pessoa que dava a base da família dele. E ele tinha um afeto muito grande pela avó.
E ele já participava, inclusive, de igrejas presbiterianas, dava, inclusive, palestras nas igrejas. E aos 17 anos, ele perde a avó. E ele fica meio desnorteado e conhece um amigo que, por acaso, era espírita. E esse amigo vai levar ele ao centro espírita. E é naqueles centros de antigamente, onde faziam aquelas reuniões mediúnicas abertas e os médiuns psicografavam durante a noite. E no final, eles entregavam as cartas que a espiritualidade mandou para aquelas determinadas pessoas. E aí uma médium terminou a reunião, olhava para ele e chamava ele. Ele demorou um pouco, mas levantou-se e foi. Ele chegou lá e a médium disse: olha, eu tenho uma mensagem aqui, mas é meio estranha a mensagem, mas o meu mentor disse que é para chamar você. A mensagem é para o Tarzan? Ele sou eu, Tarzan. Daí a mensagem dizia assim: segura no cipó da fé, porque você vai atravessar a floresta da dor. Olha só. Segura na fé, porque você vai precisar. Vai precisar. 6 meses depois, ele é acometido de artrite reumatoide degenerativa. Cai de cama e dali nunca mais saiu. Só mexia a cabeça, né? Ele tinha tanta dor, mas tanta dor, que ele gritava. Quando chegava uma pessoa perto dele, ele sorria. Olha a atitude de um homem desse. Os amigos fabricaram um saco de areia de 30 quilos para colocar no peito dele para aliviar a dor que ele sentia. De tanta dor que esse homem sentia. Mas ele tinha um senso de humor e uma motivação espetacular. Um dia perguntaram para ele o que é a felicidade. E ele disse assim: para mim, é virar de lado. Isso é a felicidade. Porque ele não podia, né? Esse era Jerônimo Mendonça, que desencarnou aos 50 anos. 32 anos trabalhando e divulgando a doutrina espírita. Os amigos compraram uma Kombi para ele, né? E eles botavam na Kombi e ele ia fazer palestra. Fez palestra no Brasil inteiro, chegou a fazer aqui. E às vezes eles esqueciam ele, né? Tem uma vez que ele ficou muito famoso em Tubiara porque ele fazia as últimas palavras de um velório, eles chamavam ele, era muito bom para isso, né? E um dia esqueceram ele no cemitério. Todo mundo saiu e ficou Jerônimo lá. Não tinha celular, não tinha nada. Outro dia de manhã foram tomar um café na casa dele, não sei quem encheu, cadê o Jerônimo? Não sei, ele não veio ontem à noite, estava no cemitério. Imagina, gente, a paciência que esse homem construiu para poder passar todo esse tempo dessa forma e enfrentar esse projeto. Porque é projeto. Tudo é projeto. Talvez ele idealizava um projeto diferente, mas a espiritualidade tinha outro projeto para ele. E muitas vezes na vida, a gente acaba preso aos nossos projetos novos. Todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos criam projetos. E sempre terá projetos à nossa disposição. Cada vez que você toma uma decisão, um novo projeto na sua vida é elaborado. O pior é que nós temos medo de projetos novos, porque nós entramos às vezes nessa dita zona de conforto. E aí você conquistou um pouquinho de riqueza e poder e diz: não, agora está tudo bem, vou ficar por aqui. E em muitas situações
a espiritualidade vai quebrar você completamente. Vai tirar tudo que você acha importante para iniciar um novo projeto. Um emprego, um relacionamento, um filho, a saúde. Porque nós viemos para cá para enfrentar projetos. E quando a gente relaxa, nós estamos negligenciando o nosso projeto. Todos os projetos têm começo, meio e fim. O Jerônimo Mendonça entendeu o projeto dele aos 17 anos de idade. E nós, às vezes, ficamos presos em alguns projetos nossos que está doendo. É aquela história do cachorro que está sentado em cima do prego. Chegou um homem num posto de gasolina e um cachorro do lado da bomba gritava. Ele foi, abasteceu, voltou e o cachorro... Daí ele perguntou para o frentista, escuta, o que está acontecendo com esse cachorro aí? O frentista disse, sabe o que é? É que ele está sentado em cima de um prego. Mas e por que ele não levanta? É que ainda não doeu o suficiente. É brincadeira. Às vezes nós perdemos projetos porque não está doendo o suficiente. Está ruim. Mas eu estou sentado no prego. O que nós precisamos é coragem. Coragem de entender que amanhã o nosso projeto maior vai terminar e você perdeu oportunidades de iniciar e terminar projetos aqui na Terra. Tem uma frase que, para mim terminar, do Tomás de Aquino, se eu não me engano, São Tomás de Aquino, que ele diz assim: se o maior compromisso do comandante fosse a segurança do navio, ele jamais sairia do cais. Tragam isso para a vida de vocês. Tragam isso. Enquanto você estiver seguro aí, sentado em cima do prego, você não vai aproveitar tanta coisa maravilhosa que a espiritualidade desperdiçou para vocês. Você não vai conhecer novos caminhos, novas oportunidades, novas pessoas, novas intenções de olhar para dentro e construir em você aquilo que a gente chama de reino de Deus. Muito obrigado, muita paz a todos. Nós agradecemos a participação, com certeza calhou muito às nossas mentes. Muito obrigada. De nada. Até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos para o passe.